charmosos, cata esse combo de hoje. Travesti, bissexual, prostituta e doutoranda pela Unicamp. Quer saber mais sobre isso? Então não faz a louca e fica com a gente. Estamos de volta, gente, num clima maravilhoso. Que gente só maravilhosa. Nossa, louca. Gente, hoje tô bem feliz mesmo, porque a gente fala que aqui no Chá a gente sempre aprende. Todas as gravações, a gente é uma troca muito bacana e a gente aprende muito. Então eu tô ansioso para começar a conversar com a Mara Moira. Gente, ela é... Aquele combo que eu disse no começo tá aqui do nosso lado para conversar com a gente. E muito mais. E muito mais. Então já muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Mara. E fique à vontade. Ó, e tem mais um elemento pro combo, assim. Escritora. Escritora, gente. Depois a gente vai falar. É isso, ó, a gente não já pode guarda esse gancho. Não vamos esquecer não do mexer, claro. Então, eu sei que no livro fala muito da questão da sua fase prostituta, que eu li em algumas coisas que teve um período que parou, não sei se voltou, a gente vai descobrir isso. E então vamos por onde você quer começar, na verdade, porque as pessoas ficam na dúvida se tem uma ordem cronológica dessa história, né? Sim. Assim, que você compreendeu primeiro, como é que foi isso? Então, são várias coisas. São várias coisas que eu gosto de elencar quando eu vou pensar sobre... Quando me pedem para falar da minha história, né? E aí é isso. Eu acho que até a minha transição, minha vida era uma. Tem várias pessoas trans que relatam que entendem a vida como uma continuidade. Assim, não vem um momento brutal em que a partir daquele momento passaram a construir uma identidade completamente diferente do que eram. Para mim, 1º de maio de 2014 é um rompimento com tudo que eu vinha sendo até ali. Foi a primeira vez que eu pedi para alguém me chamar de Amara. Foi a primeira vez que eu consegui me colocar para o outro como Amara, ser vista como Amara, aqui em São Paulo, na feira LGBT, que naquele dia foi na República, antes da parada. Então, foi assim, é isso, eu sou de Campinas e eu vim pra cá pra passar um fim de semana inteiro como Amara. Eu só trouxe roupas femininas na mala e pude ser essa pessoa durante 4 dias. E quando eu volto pra Campinas, eu não conseguia mais parar de ser essa pessoa que eu tinha descoberto que eu era também, sabe? Então... E aí começa um processo avassalador de disputar minha família, de disputar o meu direito de reivindicar um outro nome, de poder existir de outra forma, o medo de perder as coisas que eu tinha construído até ali, estava no começo do doutorado, né? Então podia perder meu orientador, perder meu direito de continuar estudando, perder amigos, família, perder o direito de ter um emprego, sabe? Então... Então você já tinha conseguido estudar, fazer todo esse trajeto, né? Sim, faz só 3 anos que começa tudo isso. Então, entendi. É muito diferente de uma travesti, de uma pessoa trans que começa com adolescente a transição, né? Porque ela está muito mais vulnerável. Eu já tinha um nome, eu já tinha a minha estabilidade financeira por conta da bolsa de doutorado, que já acabou. Então agora eu estou tendo que me bancar por outras formas. Mas naquele momento isso me ajudava a ter algum tipo de garantia, de proteção. Mas você disse que é recente, mas em algum momento lá na adolescência você questionava isso, como é que era? Essa é uma outra coisa. Eu gosto muito da Laerte. A Laerte é uma figura em que eu me inspiro muito, porque a Laerte é uma figura, me parece, assim, pelo o que eu vejo da história dela, né? Uma pessoa que, quando ela me conta assim, um pouco sobre as coisas que ela viveu, e ela conta isso no prefácio do meu livro, ela cria uma personagem que de vez em quando se travestia para fugir da máfia, para fugir de confusão. Aí, de repente, essa personagem, o Hugo, ele vai começando a gostar... Acho que é o Hugo? Não, é o Hugo? Deixa eu só confirmar. Eu vi esses dias no documentário maravilhoso. Eu comecei pelo documentário. Hugo. E aí o Hugo, ele começa a gostar de se travestir, e já sem um propósito muito claro, assim, de ter terminado, de fugir de perigo, né? E, de repente... mais do que gostar de se travestir, ele gosta de se pensar aquela figura. É como se, pela experiência, pela brincadeira, a personagem vai se descobrindo um eu que ela não conhecia, sabe? E a Laerte, então, ela cria essa personagem vive essas coisas e depois ela se sente no direito de ela própria começar a viver as experiências dela, as descobertas e o encontro com ela mesma. E aí eu sinto que é um pouco parecido, assim. Eu primeiro precisei experimentar para saber até onde eu queria ir. Nesse primeiro momento, as pessoas perguntavam até onde você quer ir, o que você é? E eu não sabia dizer.
sabe? Eu sabia que eu estava sendo um papel até aquele momento. Eu sabia que tinham me dito que eu era homem e eu estava tentando ser homem. Mas eu não sabia mais do que isso. Eu nunca quis me perguntar para além disso, sabe? E o que aconteceu? São várias. Gente, esse negócio vai durar 3 horas. Meu Deus. É porque só rapidamente eu conheci assim, eu vi a Amara pessoalmente no evento da Rede Acor, quando eles assinaram. Você tava lá, né? Eu tava. Uhum. Quando eles assinaram a carta, né, onde a empresa ela começa a defender, dar todos os direitos, no caso de pessoas trans, nome social, ou pessoas LGBT, enfim, eles dão todo a estrutura para isso. E a Mara contou a experiência dela e durante aquilo... Meu Deus, chato 5. Aí depois eu descobri que o Marcelo já tinha tentado entrar em contato e tal. Lá, a gente... eu vi que você e o outro rapaz que falou junto com você, vocês entraram muito na questão da identidade de gênero, na expressão de gênero e na orientação sexual. Isso é uma coisa muito louca, porque quando muitas pessoas hoje ainda começam a dissociar uma coisa da outra. E aí a gente volta ao combo. Não, você tem a sua... você veio de uma descoberta com a sua orientação sexual, começou a questão da expressão de gênero e daí a identidade de gênero. Uhum. Foi nessa ordem mesmo, pelo que eu entendi? Não, porque assim, desde a adolescência eu já tinha tido desejos pelos meus amigos, por exemplo. Né? Sei como é. Mas era terrível, porque assim, eu desejava eles, mas eu falava, não, eu gosto de menina também, então eu sou heterossexual, eu não sei exatamente o que é isso que está acontecendo comigo, mas... E era isso, sabe? Então eu desejava mulheres também, e como eu desejava mais mulheres, eu tinha mais mulheres por quem eu tinha sentido atração, eu acreditava que eu estava no caminho certo. Sabe? Porque a homofobia internalizada também era muito forte, assim, sabe? Então... E aí acabou que, assim, durante muito tempo eu não me permitia ter relacionamentos com homens, e quando eu comecei a me permitir ter, era só sexo, sem afeto, sabe? Das formas mais precárias possíveis. Era banheirão, era dark room, era cinemão, chat wall, sabe? Chat terra antes do wall. Nem sei se vocês lembram disso, assim, mas... Marcel lembra, claro. Marcel. E aí é isso, foi uma luta a vida inteira para conseguir viver relações sexuais com homens e desenvolver relações afetivas, sabe? Eu sempre consegui desenvolver relações afetivas com mulheres, mas com homens foi uma luta conseguir romper essa barreira que a homofobia internalizada tinha criado dentro de mim, sabe? E acho que foi só depois da transição que eu consegui estabelecer relacionamentos afetivos com homens e com mulheres com a mesma tranquilidade, assim, né? E pra você, como é que foi essa questão de... Porque é confuso pra muita gente ainda a questão da expressão, da identidade e da sexualidade. Uhum. Como é que você lidou com isso, assim? Como é que entrou isso na sua cabeça? Falou, não, pera, é um pouco diferente. Sei. Não é tão... Porque tem gente que se confunde e tem gente que acha que é tudo a mesma coisa. Uhum. Ou que alguma coisa, a identidade de gênero está ligada à sexualidade. Na verdade, não está, né? Como é que você lidou com isso, essa questão? Foi difícil para você entender todo esse processo? Olha só, né? Então eu já me entendia como bissexual, embora eu não conseguisse estabelecer relações afetivas com homens, então eu vivia relações sexuais tanto com homens quanto com mulheres, mas era uma coisa muito, assim, nas sombras. Então, meus amigos gays, eles falavam que o radar perto de mim não apitava. Então eles não davam em cima de mim porque eles achavam que eu era heterossexual, porque todas as minhas experiências eram na sombra. E então, ou seja, olhavam pra mim, não era aquela menina, aquela criança afeminada, aquele jovem afeminado, com trejeitos femininos. Era aquele rapaz com barba, cara de desleixado, assim, que ninguém olhava e falava isso aqui é gay, ou vai ser travesti, ou bissexual, nada, sabe? Era a passabilidade heterossexual completa, sabe? Mesmo com meus amigos LGBTs. E eu não conseguia nem falar com eles, assim, sabe? Sobre essas questões. E aí... Quando eu passei, então... Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, com 21 anos, eu comecei a namorar uma travesti. E assumi para todo mundo que estava namorando uma travesti. Fui morar junto com ela, estava no começo da minha graduação. Meus pais chocados, sociedade, a faculdade me apontava dedos, assim, sabe? Falava, olha só, o cara que dá para travesti. Hoje, as mesmas pessoas que me apontavam dedos vêm me abraçar e falar que me admiram, a minha coragem... Um sinal de que mudou muito aquela faculdade. Um pé na porta, né, também. Passou de hétero pra namorar travesti. Então,
é hétero ainda, mas naquele momento, 2006, isso não era considerado hétero. Hoje é difícil a gente falar que o relacionamento entre um homem cis e uma travesti é um relacionamento hétero. Imagina em 2006. Não, e você saiu do armário quantas vezes? Mas porque é difícil, você sai, né? São vários aspectos da sua vida que você tem que assumir, e quando você acha que você já assumiu, não tem mais uma coisa. Mas eu acho que fica mais fácil, né? Assim, depois então, não, primeira... olha só, aí 2006, começo a namorar travesti, 2 anos junto com ela, termina, e aí começo a namorar uma mulher cis, e eu passei 4 anos da minha vida fingindo que eu não tinha namorado uma travesti antes dela. Então, todas as vezes que eu me referia à minha ex-namorada, nunca era falando que ela era uma travesti. Ela descobriu só no final do nosso namoro que ela era uma travesti. Eu voltei pro armário de uma forma inacreditável, assim, sabe? Eu precisava voltar a me sentir segura, sabe? Porque aquela experiência tinha sido muito perturbadora, no sentido de dedos apontados, exclusão social, sabe? Né? Medo de não ter meus amigos, medo de não ser aceita. E aí quando eu começo a falar novamente sobre essa relação anterior que eu tive, então eu lembro que eu cheguei para um amigo e falei, olha, minha ex-namorada, aquela que eu sempre falo, ela era travesti. Aí a reação desses caras era, olha, beleza, eu te respeito, mas não dá em cima de mim, tá bom? Olha só a relação, sabe? Mas é esperado. Que é muita confusão. Namorei uma travesti. Mas só um tapa na cara pode ser, né? Eu acho que quando não escuta é que surpreende. Quando você não escuta isso é que você fica, nossa, tipo, sério que vocês não vão falar nada? Porque a gente acaba esperando, né? Sim. Esse peso da sociedade. E aí eu passei 4 anos nessa relação, tentando ser de novo o homem que me criaram para ser, o homem que queriam que eu fosse. E aí não aguentava mais, o armário começa a ruir, começo a tentar dar mostras para as pessoas de que eu estava num processo. Porque eu não tinha coragem também de chegar do nada e falar, gente, agora eu sou travesti. Sabe? Já estava dentro de mim um monte de processos que eu estava ali reprimindo. Eu começo uma transição sem que ninguém soubesse, mas em 2 semanas eu jogo fora os hormônios, as roupas que eu tinha comprado, porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. Fui procurar uma psicóloga para ela me curar. E quando eu vou para a psicóloga fala, em vez de cura, vamos pensar em por que você tentou transformar seu corpo, por que você tentou transformar sua identidade, e eu vou me acalmando. Aí eu conheço pessoas trans, aí eu conheci a Banda UO foi para Campinas, e meu Deus, assim, eu fiquei alucinada com a Candy Mel subindo no palco. Ela é maravilhosa. E aí eu começo a querer brincar de dar sinais para as pessoas. Então eu comecei a usar saia, e aí as pessoas começaram, por que você está usando saia? Moderna. Tô combatendo o machismo, sabe? Fashion. Saia é de todo mundo. A primeira vez que eu consegui usar saia foi no... Não sei se vocês lembram desse... Que um menino da moda aqui de São Paulo foi hostilizado. Sim. E aí homens de várias faculdades organizaram saia dos homens, um saiaço de homens. Foi a primeira vez que eu consegui usar saia, 2013. E aí, de repente, comecei a usar depois aquilo. Uma amiga feminista falou, olha, você não vai usar só um dia e achar que você está acabando com o machismo, né? Ou você vai usar todo dia e colocar isso no seu vestuário cotidiano, ou você não tem meu respeito. E aí eu começo com essa coisa da expressão, né? Então você começa a colocar uma saia, começa a pintar unha e esmalte, começa a deixar o cabelo crescer. E minha família, por que você está fazendo isso? Eu estou combatendo o machismo, o sexismo, sabe? Unha pintada, isso não é coisa de mulher, isso é coisa de quem quiser pintar unha. Saia também. Sim. E fui dando sinais, então, né? Porque se a minha vida antiga ninguém conseguia ver sinais, agora eu queria que todo mundo visse, estivesse preparado, imaginando coisas. Eu acho que eu insisti tanto nessa coisa de combater o sexismo que 1 ano depois da minha transição, minha família ainda achava que eu virei travesti para combater o sexismo. Olha, Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre padeci também com isso, porque desde criança eu era uma pétala na escola. Sei. Então sempre foi um sofrimento, assim, mas era um sofrimento que eu era muito blindado, porque eu sempre fui criado com mulher, com tudo. Então Sei. em casa não tinha homens pra me reprimir, entendeu? Pra dizer, não faz isso, não faz aquilo, era sempre aquele amorzinho todo. E eu consegui crescer emocionalmente seguro. Sei. Isso fez com que eu pudesse estudar direitinho, não ter perturbações maiores que me atrapalhassem intelectualmente. De modo que eu peguei confiança intelectual. Ou seja, quando eu entrei na faculdade, que no 2º grau eu ainda sofri um pouco, mas quando eu entrei na faculdade, que eu fui estudando, fui me descobrindo como profissional, com carreira, com tudo, aquilo foi me dando um empoderamento, que assim, se um cara chegava pra mim e me chamava de bicho, eu falava assim, você é burro. Entendeu? Tipo, você é burro, o que você tá falando, sabe? Então assim, você, né, que tá dentro de um doutorado,
não sentiu isso, não se sentiu empoderada, armada pela sua inteligência? Então, eu recebi todo esse adestramento da universidade para defender minhas posições, meu direito de ser quem eu sou, sabe? E eu fico pensando no João Nery, sabe? O João Nery, homem trans, né? Que começa a transição dele nos anos 70, no meio da ditadura militar. E ele começa a transição dele com a ajuda do Darcy Ribeiro, que era um grande pensador brasileiro naquele momento, que era próximo da família dele. E o Darcy Ribeiro falava para ele, seja um intelectual, porque como intelectual você consegue se blindar de todos os ataques que você vai receber, sabe? Então o João Nery foi fazer faculdade de psicologia, então se antenou de todas as discussões que existiam naquele momento sobre transexualidade. Então você pega o livro dele de 84 e tem um saber tão atual sobre a transexualidade que você fala, como é que esse livro foi escrito em 84, sabe? Porque assim, ele estava antenado, ele era a vanguarda da época nessa discussão. Entendi, em 84. Eu fui descobrir essas discussões em 2013, quando eu descobri que existia transfeminismo, quando eu descobri que pessoas trans se organizavam politicamente, sabe? Então é muito recente eu descobri que travestis e pessoas trans não eram só aquelas figuras que habitavam as esquinas, que ninguém sabia os nomes, sabe? Estavam ali passando frio e trabalhando precariamente por uma remuneração baixíssima. E esse adestramento que você disse que recebeu da faculdade, ele não era suficiente para te fazer peitar, digamos assim? Foi, então, acho que ele que me ajuda hoje, sabe? Okay. Ele que me fez escrever um livro, sim. Ele que me fez... olha, sabe, me assumo travesti, eu vou me prostituir e não perdi nenhum dos lugares que eu consegui. Sabe, eu continuo no doutorado, não perdi minha bolsa, não fui expulsa daquela instituição, tive que mudar de orientador, sabe, meu orientador não me aceitou militante, sabe, ele me aceitava travesti, mas não aceitava que eu virasse militante, ele queria que o doutorado estivesse na frente de tudo, e para mim um doutorado que não dialogasse com a sociedade, um doutorado que não vazasse os muros da universidade, para mim não servia mais. E em que momento esse lugar da prostituição aparece na sua vida? É terrível, né? Porque, assim, olha, pra vocês terem uma ideia, quando eu começo a minha transição de fato, lá, aquele 1º de maio de 2014, eu comecei um curso de manicure, porque eu tinha medo de que eu poderia ser expulsa do doutorado, que eu poderia perder tudo que eu tinha construído até ali. E eu pensava, se eu estiver fazendo um curso de manicure, desse lugar, pelo menos, não vão poder me expulsar, sabe? Nesse espaço, eu, pelo menos, vou ter um futuro pra mim. Então, eu começo a fazer um curso de manicure por medo de ser obrigado a me prostituir. E aí, quando eu começo a minha transição, é terrível. 30 mil alunos na Unicamp, 5 pessoas trans. Então, por mais que a gente se juntasse na cafeteria, na mesinha, era nada, sabe? Você olha pro lado e você não vê gente igual, você não vê gente que sofre as mesmas coisas que você. Muitas dessas pessoas que estavam ao nosso redor eram pessoas que estavam ali dispostas a peitar o mundo por nós e com a gente e garantir que a universidade fosse um lugar para nós também. Mas elas não sabiam o que a gente passava. Não sabiam o que é você, de repente, da noite pro dia, deixar de ser uma pessoa que pode pegar na mão de outra pessoa em público, que pode ter uma relação afetiva, que pode ser um parceiro sexual ou afetivo, abertamente pode ser desejada, pode... Sabe? Tudo isso faltava, eu não tinha mais ali. Sabe? Então as pessoas me admiravam, mas ninguém podia dizer que gostava de mim. Meu corpo já não era um corpo gostável, admirável, desejável. E aí eu ia visitar minhas amigas prostitutas, começo a me aproximar dessas amigas prostitutas e o mundo era totalmente diverso ali, sabe? Então, ali eu estava entre pessoas iguais, ali eu estava entre pessoas que sofriam transfobia, que sabiam que era transfobia. Existe uma humanidade que as pessoas não imaginam que existe. Eu olhava para o lado e via só corpos que passaram pelos mesmos processos que eu, que sabiam o que é ser destratada e rejeitada do mesmo jeito que eu. Sabe, corpos que estavam ali lutando pelo direito de existir. Então, na universidade, eu era classe média, como todas aquelas pessoas, eu era branca, como a maioria daquelas pessoas, eu tive o direito de estudar, como todas aquelas pessoas, mas eu era travesti, eu não pertencia àquele universo. E aí, no mundo da prostituição, eu também não pertencia, porque ali eu era travesti como elas eram travestis, mas eu tinha tido o direito de estudar, eu vim da classe média, meus pais minimamente me aceitaram, então... Era uma intersecção. Não existe um lugar para mim, assim, um lugar onde eu esteja entre iguais. Mas num lugar eu estava entre gente da classe média como eu, num lugar eu estava entre gente que sofria transfobia como eu. E eu queria poder estar em ambientes onde eu pudesse ser um pouco mais
eu e me descobrir entre iguais, sabe? A gente quer estar entre iguais, sabe, brasileiro que vai pro exterior, sabe? E faz uma comunidade brasileira, tem praga, né? Toda cidade do mundo tem comunidade brasileira. E é isso, sabe? Eu queria estar entre iguais. Mas ao mesmo tempo tinha isso, aí tinha carência, lá eu podia ser desejada, lá podiam falar que me amavam, lá podiam desejar o meu corpo abertamente, eu sentia esse tesão no corpo do outro, eu podia sentir tesão no corpo do outro. Então eu fui queria viver aquelas coisas, eu queria sentir tesão, eu queria me sentir desejada, eu queria aquele dinheiro para apressar minha transição, para poder colocar peito, quem sabe, naquele momento era importante para mim, hoje já não é tão importante. Hoje eu quero me sentir à vontade com o corpo que eu tenho. Então, era um combo de coisas que foi me levando para a prostituição. E quando eu entro lá, eu começo a sentir uma necessidade brutal de escrever sobre aquela realidade. Eu quero esfregar aquilo no mundo, na cara do mundo, fazer todo mundo perceber o que a gente vive. Quero que as pessoas imaginem as narrativas por trás daqueles corpos que habitam a esquina. Sabe? Eu quero que, ao ver um corpo de uma travesti na esquina, as pessoas sejam capazes de pensar, putz, tá frio pra caralho, e ela tá ali seminua, esperando um cliente que vai tratá-la mal, que vai desumanizá-la, que vai tratá-la igual bicho, que vai pagar mal pra caralho ela, e eu tô aqui julgando ela como uma pessoa depravada, uma pessoa imprestável, sabe, que é culpa dela o lugar onde ela tá. Entende? Eu queria que as pessoas começassem a imaginar as narrativas por trás daquele corpo e rompessem com essa narrativa única que criaram para todas as travestis. E tem uma entrevista que eu vi e você falou algo como que nesse lugar você conseguiu enxergar os homens de outra forma, que tinham, enfim, era uma barreira que era quebrada naquele momento. E aí eu queria até que você falasse um pouco disso, porque quando eu li a resposta dessa pergunta eu achei bem interessante, assim, do seu olhar em relação que olhar a isso. era esse? É interessante, ali acaba que, pra mim, né, que, sabe, eu sempre quis ser escritora. E aí quando eu entro na universidade, fui fazer letras, né? Eu sou idiota, né? Quer ser escritora, vai fazer letras, aí você vai descobrir que existiu Dante antes de você, Camões, Homero. Quem é você para escrever alguma coisa que preste depois desses caras todos, né? Depois desse monte de gente interessantíssima, inteligentíssima. Então, tinha a impressão que não tinha mais sobre o que escrever. Tudo estava dito. E aí, quando eu começo a minha transição, eu começo a olhar para o mundo e falar, porra, tem muita coisa para ser dita ainda. Tem muita coisa que nunca foi imaginada por nenhum escritor, porque os escritores em geral são homens, brancos, cisgêneros, heterossexuais, cristãos, representantes das elites dominantes. Assim. Então, esses caras eles conseguem ver alguma coisa da sociedade, mas o olhar deles tem um monte de pontos cegos que eles não conseguem ver. Tem um monte de sentimentos que eles não conseguem sentir pelo lugar onde eles estão, pela forma como eles foram criados, né? E quando você vê o mundo a partir do olhar travesti, nossa, as pessoas precisam saber de tudo isso que eu estou vendo. E quando você começa a ver o mundo como não só travesti, mas também prostituta, nossa, olha tudo isso que está aqui. E aí, de repente, eu consigo olhar para os homens, sabe, de outra forma, sabe? Então, eu quero falar sobre como é que eles nos tratam, eu quero falar como eles nos veem, eu quero falar como eles se comportam antes e depois de gozar, sabe? Então, como é o homem antes e depois de gozar? Antes, ele tá lá chapado de tesão, ele te ama, você é a mulher mais bonita do mundo, a pessoa mais incrível que ele já conheceu. Quando ele goza, ele não consegue mais tocar em você. Ele quer sair dali o mais rápido possível. E isso tudo tá no seu livro? Tudo no meu livro. Isso várias vezes por dia. Então, 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Imagina você passar pela experiência de gosto de você, te amo, quero casar com você, não consigo mais tocar em você, não consigo mais olhar na sua cara, sai daqui. Uma montanha-russa, né? Uma montanha-russa, sabe? O dia inteiro passando por esse tipo de situação, de experiência. E aí, também falar sobre como é que eles se comportam quando eles pagam antes ou quando eles pagam depois. Porque se eles pagam depois, eles estão com a grana no bolso ainda. Então eles vão forçando os seus limites, os acordos que vocês estabeleceram, ele vai tentando burlar, ele vai tentando tirar uma lasquinha a mais. E você aceita muitas vezes com a expectativa de que ele dê um extra no final, sabe? Então, ou seja, as experiências são sempre muito, muito violentas pro nosso lado, assim, né? E poder falar sobre isso, poder falar sobre essa masculinidade, poder falar sobre aquele homem que quando ele percebe que você está sentindo dor, ele começa a sentir prazer, porque olha o tamanho do meu pau, eu tô machucando uma profissional do sexo. E às vezes nem é, né? Então, é só que ele não mete tudo errado. É só ego, né? Que você fala assim, really? Tem vezes que eu me machuquei na chuca, sabe? Mas aí eu chego lá e ele achando assim, puta, tem um pau gigantesco. Sério, garoto.
Gente, Amara... Deixa eu comentar só um negócio rápido. Esses dias eu tava conversando com um amigo e ele tava falando que ele não gostava do termo... pior que eu nem lembro quem é esse amigo, se ele estiver me vendo, me dá um oi. Ele não gostava do termo orientação sexual. Porque ele fala que orientar, quando você é orientado aí num restaurante bom pra comer, você é orientado religiosamente. Eu gostei, ele falou, sugeriu natureza sexual. E eu achei que cabia um pouco mais do que orientação. Porque realmente a orientação é uma coisa que você recebe pra ser, entendeu? Você é orientado pra seguir aquela rua, aquele caminho em tal lugar, se você for levar, né? E aí ele falou assim, eu acho que natureza cabia mais. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu vou levar isso adiante pra saber o que as pessoas pensam a respeito. Eu acho que faz sentido. O que você acha? Eu gosto de orientação porque orientação indica caminho, sabe? Então indica algo que não é estático, indica uma direção, sabe? E é uma orientação sua. Sim, né? Seu corpo se orienta em direção, sabe? Natureza dá a ideia de uma coisa estática, parada, sabe? Você é isso. Mas não pode ser a essência? Então, mas que te move? Aqui a natureza mas viva, né? Que o desejo ele vai numa direção, né? Homossexual é alguém do mesmo gênero, sabe? A bissexual vai pessoas com o mesmo gênero ou com gênero diferente, sabe? A pessoa heterossexual, gênero diferente, ou seja, é sempre numa direção, envolve dois elementos. Aí eu quando penso em natureza, essência, é sempre algo do como a pessoa é consigo mesma, sabe? Eu gosto a identidade sexual, acho que está mais atrelada a uma essência, a uma natureza. E eu gosto de opção, às vezes, porque opção, às vezes, optar, é bonito essa ideia de eu peitei, esses sabe? Esses termos, eles são difíceis porque se você usa você vai aparecer alguém que vai dizer que é o contrário. Vai ter alguém que vai falar assim, não, a minha natureza não é essa. Sei. A minha orientação sexual é fluida. Sei. Então, às vezes eu quero homem, às vezes eu quero mulher, às vezes eu quero só homem. Então, você não pode falar que a natureza dela é de certa forma. É estranho você falar que é natural, porque eu acho que é mais é uma orientação que a pessoa tem sobre o que ela é, na verdade. Não sei, eu fiquei em dúvida. Por isso que... Mas a dúvida é boa pra eu gosto galera de opção. ficar... Mas, ó, maravilhosa. Pra galera poder pensar também em casa. Sim. Eu sei que esse vai ser um dos programas que as pessoas vão falar assim, gente, por que não durou mais tempo? Ai, meu Deus. E eu digo mesmo, sabe? Incrível experiência. Muito obrigado de coração. Onde que as pessoas te encontram? Pra achar seu livro, pra Já acabou? saber mais. Já acabou, querida, já acabou. Acabou Já com tá a diretora gritando, da São já tem uma Paulo ali, ó. luz ali, ela tá já no ponto aqui, ó. Nossa, o agudo, que não tá dando. Então, assim, infelizmente tá no final. Mas, meu Deus, onde que a gente te acha, Amara? Pelo amor de Deus. Bom, Facebook, Amara Moira, é o lugar onde eu mais interajo com as pessoas lá, tem meus seguidores, tem meu perfil. O perfil é todo público, então, assim, não dá mais pra adicionar a gente, tá no limite, mas eu respondo inbox, mesmo quando cai a caixa de spam, e pode comentar lá à vontade. E dá pra me procurar no Instagram também, procura lá Amara Moira, tá como Amoira Amara, mas procura Amara Moira, vai aparecer. E, se quiserem meu livrinho, Ali, ó, vamos lá mostrar. meu livro famoso, meu livro Eu quero esse livro. peligroso. Então, é onde eu conto todas as experiências, a questão da sexualidade, da prostituição, a minha descoberta de mim, esse processo todo de me afirmando Amara, esses primeiros passos, tá tudo aqui. E quem quiser comprar pode me procurar no inbox se quiser uma dedicatória especialíssima. Ou então vai nas livrarias todas aí que devem encontrar pelo Brasil afora. Olha que maravilha. Gente, muito obrigado mesmo. Beijo pra vocês, vou abraçar mesmo, gente. Foi maravilhoso. Ela quer pedir um livro, viu? Quando é muito carinhosa, Alô. você quer pedir Fica na sua, esperta. Depois dessa eu posso falar tchau mesmo, porque eu não aguento essa daqui, gente. Essa eu não posso dar pra ninguém. Porque carta aqui, ó, quero Olha só, zoom tem aqui, ó, uma- gente. Porque isso Tem aqui, uma ó. dedicatória da Laerte, tem uma tirinha dela, da Laerte com Maravilhosa. Esse exemplar vale milhares de reais. Ela vai guardar no pó, vai sair daqui, tem um segurança daqui aguardando. pra poder levar. Obrigado, então até semana que vem, gente. Inspirem-se, gente. Beijos. Maravilha, rodou a vinheta. 3 palmas pra ela, programaço! Muito bom! Vamos fazer as fotos, que a gente correr. Ah, louca! Minha filha, vamos brindar. Aquela que tem 3 copos. Dá licença a vocês. Terceiras Só quem, canecas. Ai, nossa. quem é maravilhosa. Obrigada. Peraí, agora eu me perdi, peraí. Estamos de volta. Tá.